Ligado ao Poder Judiciário, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, disse no plenário da Corte que votou pela condenação de réus no julgamento do mensalão que ele entendia como inocentes. Segundo Toffoli, isso aconteceu porque ele pretendia participar da definição das penas dos acusados, a chamada dosimetria das penas, que apenas os ministros que votassem por condenações poderiam fazer. Dias Toffoli, que é ex-advogado do PT, citou o ex-presidente do partido, José Genuíno, como um dos casos no qual adotou essa postura. Abro aspas. Votei pela condenação do Genuíno para poder participar da dosimetria, mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando, completamente ingênuo e inocente em tudo que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento junto a Delúbio Soares. Portanto, acabei por votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava prescrita. Fecha aspas. E aí, Tiago Pavinato, o que achou dessa declaração, Pavi? Complexa, porque não pelo fato de ter tratado um genuíno como um ingenuíno, mas pelo fato de que se assume com uma tranquilidade, com uma paz de espírito, como quem pede um copo d'água e acha tudo normal, porque não há nada mais insípido, inodoro e incolor do que pedir um copo d'água quando se está com sede. É a coisa certa a se fazer e é a atitude correta a se tomar. E como quem pede um copo d'água, ele diz que ele votou em um julgamento de alguém do seu convívio pessoal, alguém porque ele tem apreço, por quem ele tem sentimento, por quem tem proximidade. Nós temos desta cena um juiz, um ministro, um magistrado do Supremo Tribunal Federal que assume: eu, maculado de suspeição, eu, que não poderia ter votado, que deveria ter declarado-me suspeito, eu votei. E só não votei pela absolvição porque, conhecendo, tendo afeto por ele como eu tenho, votei para condenar um pouquinho, porque senão ia ser pior para eles, para o José Genuíno, porque eu não ia poder participar da dosimetria da pena. O que é isso? Eu não ia poder dar opinião, eu não poderia votar na quantidade, do tamanho da pena, quantos anos ele vai ser condenado. Se eu o absolvesse e eu seria voto perdido, eu não poderia ajudá-lo, diminuindo a dosimetria, a quantificação, o estipular da pena. Portanto, meus senhores, o que nós vemos aqui é uma confissão registrada em cartório, eternizada em vídeo, que não tem como estar fora de contexto, contextualizada no começo, meio e fim, e com a mensagem clara, inequívoca: eu, que deveria ser imparcial, eu, que tinha a obrigação de me declarar suspeito, votei e ajudei um amigo meu. Meus senhores, é o fim da qualidade da magistratura no Brasil. Se nada for feito, não existe mais justiça. Podem tirar a venda da estátua lá de Brasília. A gente já volta a esse assunto rapidinho, mais uma passada e mais um convite para que você participe da nossa enquete. Até o final do programa continua no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan, no Twitter. E hoje é a seguinte: você acredita que Marina Silva vai deixar o governo? Aí na tela o placar de momento. Continue participando. José Maria Trindade, e pegando carona até no final da fala do Pavinato, Zé, você acredita na possibilidade de algum desdobramento, questionamento, contestação agora, passado todo esse tempo, em cima dessa fala de ontem no STF do ministro Dias Toffoli, Zé?
Eu acho muito difícil, né? Quando houve uma tentativa de reforma do judiciário, a ex-deputada Zulaia Cobra, que é uma advogada de São Paulo, tentou ali colocar o chamado controle externo, e o Supremo acabou criando o CNJ, que é controlado pelo Supremo, ou seja, eles se julgam. Eu nunca vi nada parecido, quem se julga. O que há de mais grave que eu posso dizer sobre esta fala é de que é verdade. Eu estava lá, eu cobri o julgamento do Mensalão dia a dia. Fiz lá um ponto, ficava lá o dia a dia, conversando com todos os deputados. E vou além. Houve momentos lá de recuo. Eu vi. Ele falou, ele recuou. Ele votou pela absolvição. Falou, mas peraí, se eu votar pela absolvição, eu não posso fazer a dosimetria. Porque lá atrás já tinham tirado uma preliminar dizendo isso. Olha, só define dosimetria se for condenar. E aí ele recuou, então eu vou votar pela condenação que eu quero participar da dosimetria. Quer dizer, uma estratégia de tentar influenciar. Essa fala é grave porque mostra de uma maneira muito explícita o que todo mundo desconfiava e desconfia aqui, de que os tribunais superiores são políticos e que eles agem politicamente. Só que antigamente era mais escondido, mais despistado, agora não. Perderam a vergonha e todos falam claramente. Então, o que há de mais grave nisso aí é dizer, é verdade, ele estava falando a verdade. Eu acompanhei e vi exatamente essa movimentação, foi clara no plenário. Mota, o Pavio quer completar. Decência no Brasil, eu não sei se eu falei isso no Linha de Frente, ou se eu falei aqui ontem, mas decência no Brasil hoje é sinônimo de ato de descer, agachar, baixar. Isso é que é decência no Brasil hoje. Você, Mota, o que nos diz diante dessa confissão do ministro? Isso é mais um lembrete da urgência, da importância da gente acabar com o foro privilegiado no Brasil, né? A missão de uma Corte Suprema é analisar questões de caráter constitucional, não julgar políticos. É evidente o problema de ter juízes que são indicados por políticos, encarregados de julgar esses mesmos políticos. É tudo que eu posso comentar a respeito dessa notícia. Com você, Beraldo. Acabou a justiça no Brasil. A declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, joga uma pá de cal na esperança de estarmos num país onde podemos ter esperança de justiça. Não podemos. Acabou. Porque o Supremo Tribunal Federal e seus ministros mandam uma mensagem, servem de exemplo para toda a estrutura judiciário brasileiro. Aquele juiz recém-aprovado no concurso, quando ele olha para a sua carreira, aonde ele quer chegar? Se tiver vontade, se ele acreditar na carreira, ele naturalmente quer chegar ao Supremo. E aí ele olha para o Dias Toffoli, se liga, eu chegar lá, tenho que ajudar meus amigos da política. Cadê a lei? Cadê a justiça? Cadê aquele conceito elementar de que o juiz se ater aos autos e não à capa do processo, porque o nome de quem está envolvido não importa. O que importa é a lei e, sobretudo, a justiça. Vejam, na época do regime militar, tão atacado, membros desse governo, as indicações para o Supremo Tribunal Federal foram de altíssima qualidade. Ministros que estavam ali para prestar um serviço ao Brasil, serviço àquele que o indicava. Mas isso acabou com o mensalão. O mensalão que desnudou o esquema de compra de votos com o envolvimento do senhor José Genuíno e tantos outros petistas que usavam desvio de dinheiro público
malas de dinheiro e distribuí-las aos parlamentares. Aquele julgamento acendeu o alerta. E o próprio Lula, a partir de então, viu que era muito melhor usar aquele poder da indicação ao Supremo para colocar lá os seus amigos que poderiam protegê-lo, porque ele sabia que andaria fora da linha, porque esta é a natureza de senhor Lula da Silva. Continua acontecendo com Dilma e volta agora a acontecer com Lula novamente, que está lá simplesmente olhando para o futuro e querendo que os seus amigos, os seus advogados, os seus defensores estejam na corte mais alta do Brasil, nos envergonhando. É lamentável, é triste, é um dia triste, e eu quero perguntar o seguinte: o que fará o Senado Federal? Cabe ao Senado Federal, aos senadores, pedirem impeachment do senhor Dias Toffoli, que revelou ser completamente incapaz de exercer as suas funções. O Senado não pode se calar, e eu quero saber quem é que dará o primeiro passo. Porque se faltava clareza de motivo, o motivo está aí.